vocês serão prejudicados se vocês não tiverem aula. Se vocês tiverem aula, vocês não são prejudicados porque já perderam bastante. Então vamos lá. Pessoal, tá gravando essa aula, tá? Ética e cidadania, né? Um ponto de interrogação aqui. E as duas coisas estão intimamente ligadas. A gente falou de ética na origem, né, etimológica da palavra, do relacionamento que ela tem, né, entre aquilo que você define como lei, como que a sociedade toda abraça e entende como certo ou errado, o conjunto de normas e leis. A gente fez isso na primeira aula de ética que eu dei para vocês. E a gente tinha uma relação com a moral, que a moral era muito particular de cada um, porque a moral é do costume, né? A moral, aquilo que a gente vê também como certo ou errado, que não está escrito em nenhum local, mas a gente subentende como certo e errado e também é aceito. E a moral às vezes é diferente, porque dentro de cada família, por exemplo, tem um determinado costume, tem um determinado comportamento que para aquele grupo é certo, que quer dizer, é moral. E então a gente viu que entre a relação entre ética e moral é que, na verdade, a ética é a formalização da regra, né? Então, você, dentro de uma empresa, dentro da sala de aula, se a aula fosse física, existe um regulamento lá na ITEC, por exemplo, como é uma formação profissional, que o aluno ele não pode usar boné em sala de aula. Então, isso é ético. Não usar boné em sala de aula é ético, porque isso está escrito. A ética é a norma escrita, né? E aí, cumprir ou não essa norma é também ser ético ou não ser ético. Não pode usar boné em sala de aula. Então, o aluno sabe dessa norma formal escrita, dessa ética determinada para aquele ambiente, e se o aluno não usa boné em sala de aula, ele é ético, ele cumpre a norma. Se ele usa o boné em sala de aula, ele não é ético, ele não cumpre a norma. Então, ética, né, da primeira aula que eu dei para vocês, é isso que está definido para a sociedade e está escrito. Cumprir ou não cumprir o que está escrito é ser ético ou ser antiético. Como a gente fala isso muito na política, né? Não pode desviar dinheiro público, isso está escrito, né? Isso está escrito no direito administrativo, que é o direito que rege os bens públicos. Também está escrito na Constituição Federal e também está escrito, né? Aí no Código Criminal e assim por diante. Então, cumprir, não desviar o dinheiro público, que é uma norma escrita, que é a ética determinada, e não desviar o agente público, não desviar dinheiro público, ele ser ético, porque ele está agindo de acordo com a ética, que é o que está escrito determinado. Então, ética, a gente viu que vai dentro dessa linha. E moral é mais um costume de cada um. Às vezes existe moral que é generalizada, né? Por mais que não esteja escrito isso em nenhum lugar como norma de lei, sei lá, de repente uma lei determinando isso, mas tem-se o costume moral de que se deve respeitar os mais velhos. Isso é moral, né? Agir certo ou errado pela consciência e pela moral do costume do dia a dia. Então a gente sabe disso. A gente sabe que não se deve, pelo nosso ponto de vista, deve respeitar o pai e a mãe. Ah, mas na Bíblia está escrito isso. Então, a moral é uma coisa mais cultural, porém, vai no pensamento de agir certo e errado. E a ética, já é formalizada e cumprir ou não essa norma é ser ético ou antiético. Então, isso foi assunto da primeira aula que eu dei para vocês. Foi só uma aula, mas quem viu a videoaula, fez atividade, tudo, vai poder lembrar que eu falei sobre isso. Dei vários exemplos, né? Vários exemplos do que queria ser ético e seria antiético. E a cidadania, ela está intimamente ligada à ética. Por quê? Porque a ética é moral. Porque a ética, como a gente falou, são os regulamentos estabelecidos do que se concorda, do que é certo e errado. E cidadania é um conjunto de aceitações, de conhecimentos e comportamentos que tem uma relação também com direitos e deveres, né? O que é cidadão? Ser cidadão é ser um ser, né? Que é ser um ser que está dentro de uma sociedade pertencente a um conjunto de regras, de regulamento. É um ser que tem personalidade civil, é um ente de direitos e obrigações, né? Ter cidadania é estar pertencente a um conjunto de normas, de regras e procedimentos onde esse ser tem direitos e obrigações. Ser cidadão é praticar os seus deveres e usufruir dos seus direitos plenamente. Tá? Então, cidadania é a prática, né? É a prática da convivência em comum. Mas isso, né? Eu trouxe aqui uma definição técnica para vocês, para a gente refletir um pouco mais sobre isso. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre cidadania.
né? É a prática da ética, né? A ética serve para que tenhamos, vivamos, possamos usufruir da cidadania. Olha lá, né? Então trouxe aqui, tá? Uma definição aqui do autor Dall'Ari, olha lá, do livro, né? Que ele escreveu aí, o livro de título Direitos Humanos e Cidadania, tá? Ali, tá da editora Moderna, lá no ano de 98. Então, ele trouxe uma definição sobre cidadania. E vocês vão ver que essa definição tem uma relação direta com a ética, com as normas e regulamentos do que é certo e do que é errado e de cumprir isso. A cidadania e a ética também não é só fazer, né? É obter também. Então, ao passo que cada cidadão tem que respeitar o próximo, ele também tem o direito de ser respeitado. E a cidadania é a prática do dar e do receber, a ética como na convivência em sociedade, como nós vamos ver. Olha só, por essa definição que eu trago de cidadania, tem lá. A cidadania expressa um conjunto de direitos, olha lá como eu falei para vocês. Então você, por exemplo, tem o direito de ir e vir, né? Às vezes você é cesseado do direito de ir e vir, né? Quando você é cidadão de bem, tá vindo do seu trabalho, né? E aí a polícia te para, né? Porque diz que você é suspeito e tal, e manda você parar, colocar a mão na cabeça, vai te revistar, ele está cesseando seu direito de ir e vir, já que você é um cidadão de bem, não é isso? Então, a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de praticar ativamente da vida e do governo do seu povo, né? Então, todo esse conjunto de regras, de conjunto de direitos e deveres, a pessoa pode usufruir disso quando ela é um cidadão, quando ela pratica a cidadania, tá? Em algumas situações, tá? Em algumas situações, o indivíduo ele é cesseado do seu direito de cidadania porque ele pode ter desacatado ali uma regra maior social. Por exemplo, quando um indivíduo ele é preso, né? O nome técnico que é utilizado pelo poder público é sobre custódia. Ele está sobre custódia. E normalmente quando o indivíduo ele está sobre custódia, ele perdeu a cidadania. Ele tem um responsável por ele que é o Estado, né? O Estado, ou seja, né, a entidade penitenciária representa a figura do Estado, e é o Estado que está praticando a cidadania, porque o ser, né, que está cumprindo aquela pena, ele perdeu a sua cidadania. Ele não tem o direito de ir e vir, ele não tem o direito de expressar a sua opinião, o que pensa, não tem o direito de votar, então ele perdeu a sua cidadania, mas porque desacatou aí uma regra também social, ética, né? Então, quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social. Essa questão da cidadania é uma questão bem latente no Brasil, porque nós somos um país, na verdade, a gente fala que o Brasil é um país de Brasis. Não existe apenas um Brasil, existem vários Brasis dentro de um mesmo país, né? Então, as pessoas, elas não usufruem de maneira geral no nosso país plenamente da sua cidadania, tá? Vamos lá pensar, tá? Por exemplo, em toda e qualquer situação, mas vamos lá pensar. Por exemplo, quando existe alguma situação, como essa que aconteceu da pandemia, será que todas as pessoas elas estão usufruindo da sua cidadania? Todas as pessoas estão na mesma condição, tendo os mesmos direitos, né? Cumprindo as obrigações e tendo os mesmos direitos? Eu acredito que não, a partir da minha interpretação. Na própria educação, a gente vê isso. Eu brigo muito com isso dentro do meu grupo de coordenadores e junto com os professores que não têm a mesma visão, de que há uma relação injusta, né? As pessoas mais abastadas de dinheiro, podemos chamar de ricos ou de classe média alta, claro que eles estão sendo afetados. Claro que as pessoas estão morrendo de Covid também nesse momento, os ricos ou pobres, ou seja quem for. Mas também é claro que eles têm mais estrutura, né? Eles têm mais estrutura de condições de ter uma internet com qualidade, veloz, de ter um computador com qualidade. O meu, por exemplo, aqui não é com qualidade, é péssimo, né? De ter um celular com qualidade, de ter um outro tipo de estrutura. Às vezes, muito não precisam estudar e trabalhar ao mesmo tempo, principalmente o pessoal ali do ensino médio, né, que está fazendo ensino médio na técnico junto, aqui é só técnico modular. Boa noite, Lucas. Mas não é a mesma coisa, né? Então, aqui no Brasil, nós temos muita do povo que é mais sofrido e mais de baixa renda, que é um povo marginalizado,
tá? Quando você vai num posto de saúde, que você não é bem atendido porque não tem recurso no teu posto de saúde, muitas pessoas tomaram a primeira dose da vacina, aí vão até o posto para tomar a segunda dose e não tem. Esse povo é um povo marginalizado, esse cidadão é um cidadão marginalizado, né? Ao passo de quem tem dinheiro, ele pode ir no posto público, mas com certeza na região que ele vai, não é exatamente a mesma condição que a nossa, né? O posto público ele é diferente também dependendo da região, porque nós temos essa condição. Então esse povo, né, que não tem um acesso a um transporte público de qualidade, pega os ônibus indo para indo para o seu serviço de madrugada ali na região do Alto Alegre, da Tiradentes, ou voltando à tarde do seu serviço lotado, saindo pela janela depois de trabalhar um dia todo, não tem o transporte público de qualidade, está marginalizado. Na hora que precisa do posto de saúde, não tem o atendimento adequado, está marginalizado. Está vindo cansado, sofrido do serviço, a polícia para, né, nasquelas blitz, o carro do trabalhador, e fica lá demorando, cansando esse trabalhador de ir para casa. Muitas vezes que realmente prejudica a sociedade não está ali naquela situação. E às vezes porque o cara tá com o pneu careca do carro, teve algum probleminha que não regularizou ali a documentação por alguma questão, ele é punido, então ele é um marginalizado porque ele não tem a mesma compreensão por parte, né, da polícia ou do setor público que uma pessoa que tem um pouco mais de dinheiro, e isso infelizmente é uma realidade. Então quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social. Então, nós temos uma condição de povo, muitas pessoas que são marginalizadas, que não estão exercendo plenamente a sua cidadania. Estou esperando para mim não mudar, porque para mim não mudou ainda, porque está muito lento aqui, tá? Bom, vamos lá. Hoje em dia, bom, eu acredito assim, por mais que um país como o Brasil a gente tenha muitas exclusões, mas a gente, enquanto sociedade e mundo, vem evoluindo bastante. Por mais que a gente não veja o reflexo disso muito diretamente na prática na vida das pessoas, mas a gente percebe que está havendo uma mudança de pensamento e uma apropriação das pessoas mais pobres, das pessoas mais de baixa renda, do conhecimento e da reflexão crítica sobre as coisas. Então, acredito que hoje tem uma discussão maior, né? E essa palavra cidadania, ela ganhou uma amplitude relacionada a muito às questões sociais, né? Porque quando a gente vai buscar no processo histórico do Brasil a palavra cidadania, a gente vê que a palavra cidadania, durante muito tempo, ela teve associado à cortesia, né? Ser cidadão era ser cortês com o outro, era tratar bem, era ser bem tratado, era uma questão mais relacionada à educação, né? Isso, inclusive, em documentos oficiais, isso em livros, isso era ensinado da escola dessa forma. Então, cidadania, ela estava relacionada muito à cortesia, a ser cortês, a ser educado, a tratar bem o outro, né? E quando eu falei dessa apropriação do entendimento ou da renovação e da evolução, é que a cidadania hoje ela está associada está muito mais amplo, né? A cidadania hoje ela está associada exatamente a isso, à apropriação dos direitos, mas também da consciência e dos deveres, né? Não somente na educação com o outro, mas na preocupação com o meio ambiente, na preocupação no cumprimento das leis, na preocupação de que haja uma estabilidade econômica para a grande maioria das pessoas. Então, ela se tornou uma preocupação social. No meu ponto de vista, evoluiu, tá? Então, tá aqui, né? Antes, essa palavra era associado à urbanidade, era o significado mais comum no dicionário, quando a gente verificava o que era, precisava o que significava cidadania, e urbanidade é exatamente isso, né? Agir com civilidade, cortesia e afabilidade, ser educado, né? Tratar bem o próximo, isso faz parte de cidadania, mas a questão de cidadania hoje é bem mais ampla. Por exemplo, a gente
Em pensar em cidadania hoje em dia, a gente, por exemplo, precisa pensar em questões específicas. Por exemplo, a questão da pessoa que tem deficiência e é cadeirante, certo? E essa pessoa, ela precisa ter mobilidade, ela precisa ter recursos para que ela tenha uma maior independência. Então, precisam ter calçadas adequadas, com rampas, calçadas com a largura adequada, né, com piso adequado para que essas pessoas possam andar, sinalizações, os ônibus, os transportes públicos precisam, em geral, ser adaptados para que o cadeirante possa se movimentar. Então, não é, só para dar um exemplo, né, não ela ampliou esse significado, não é mais somente ser cortês, né, não é somente mais ser educado, né, a palavra ser civilizado, ela é bem mais ampla que isso, tá? Inclusive, como eu falei, tem até muitos dicionários aí, livros, que ainda trazem esse sentido antigo da palavra cidadania, né? É igual quando você vai estudar, vou levar aqui para uma outra área, estou falando agora de material didático desatualizado, igual quando você vai estudar ciência para as crianças que não estão no ensino fundamental, e tem muitos professores ensinando que Plutão é um planeta, porém não foi desconsiderado pela ciência devido ao seu tamanho. Então, a palavra cidadania também, visto com sentido de urbanidade, é atrasada. Urbanidade seria só ser cortês e educado. Cidadania é muito mais amplo que isso. É uma preocupação social bem maior. Voltou. Olha lá. Ah, professor, bem que você falou ali, né? Tem um significado aqui, bem que você falou de direitos. Ser cidadão é o cara que ele usufrui desse direito. Então você está falando que tem gente que não é cidadão. E a gente deu o exemplo do cara que não é cidadão, que é o, por exemplo, o detento, né? O detento ele não é considerado cidadão, ele não é um cidadão. A partir do momento que ele é detento, ele não é um cidadão. Por que não é um cidadão? Porque para ser cidadão tem que gozar dos plenos direitos, né? Políticos e cumprir seus deveres. Então ele já é detento porque ele não cumpriu seus deveres, algo de errado ele fez, por isso que ele é detento. E aí, enquanto detento, ele não é mais um cidadão. O Estado tem a sua custódia. Então é um exemplo bem claro assim, eu acho que vem na cabeça do aqui mesmo, o detento é um exemplo desse. E a gente não é cidadão, como eu falei, quando a gente é marginalizado, que tem toda essa questão de poder usufruir do direito, mas não usufrui plenamente, tá? Então aqui, deixa eu ver aqui se foi. Aí tem que sempre conferir aqui se esse microfone está aberto, que eu fingi que teve um doido que estava gritando aqui na rua. Vamos lá. Então, olha lá, cidadania, né? A prática da cidadania é a qualidade ou estado de cidadão. Cidadania brasileira, tá? Então, a cidadania, ela também, ela tá, enquanto cidadão, as pessoas têm o direito de pertencer a uma pátria, né? Tem o direito de pertencer a uma nação, a ter uma identidade. Faz parte da cidadania ter uma identidade. Hoje a gente fala muito de identidade. Tem alguns povos no Brasil, né, porque a própria cultura foi formada desse jeito, que eles também não exercem, mesmo não sendo detento, não exercem a sua cidadania plena. É uma outra comportamento social, né? A gente fala muito no Brasil de identidade porque no Brasil e principalmente em São Paulo, claro, tem povos do mundo todo, mas a princípio, né, ao princípio, né, no que chamam de história do Brasil, eu chamo de entre aspas, a gente sabe que teve o europeu, teve o negro trazido da África para que foi escravizado, e tiveram os povos indígenas que já moravam aqui e foram e são exterminados até hoje, né, pelo poder público, inclusive até o atual presidente da República está mandando a Polícia Federal, acho que não deve ter muito o que fazer, cabeça vazia, né? Tá mandando a Polícia Federal prender alguns líderes indígenas porque expressaram o que acontece, o que a polícia própria federal, os fazendeiros, os madeireiros estão fazendo em suas tribos, matando pessoas, torturando e tudo, e a Polícia Federal foi acionada pelo governo federal para prender
essas lideranças indígenas. Então, os índios, por exemplo, fazem tempo que eles estão perdendo a sua identidade. Existe uma briga muito forte para que o índio, né, o brasileiro, ele não seja visto. Existe até questões legais, né? Foi colocado na própria Constituição Federal e aderido pelo próprio IBGE, por exemplo, há muito tempo atrás, para que não tivesse referência ao indígena, que existe um tipo de cor chamado pardo, né? Pardo é o papel pardo, eu sou papel, minha cor é parda no minha certidão de nascimento, eu sou papel, então, pardo, por exemplo, isso foi colocado na legislação e a origem dessa questão pardo, da palavra minha cor é pardo, foi um planejamento de fato para apagar a identidade indígena. Isso vem desde o período colonial. Então, por que eu tive que falar do indígena aqui e vou falar de um outro povo? Porque é um exemplo de povo também que não é cidadão. Né? Ele briga, ele luta, mas ele não é cidadão, não exerce plenamente os seus direitos e deveres. É um povo marginalizado e tem direito, né? Se eu posso acreditar em Cristo, Francisco, os índios podem acreditar, né? É a cultura deles, é um direito deles, deveria ser um direito deles. Da mesma forma que quando a gente fala do povo negro no Brasil, também é um povo marginalizado. Isso é fato, tem dados, estatística, tem gente que, né, usa até expressões para reprimir quando a gente fala disso, que existe muito mimimi, mas realmente quem fala isso é porque quer conservar o que de fato existe, né? A herança da escravidão, as religiões negras afrodescendentes são criticadas no Brasil, é visto como coisa negativa, como coisa de demônios, e não tem nenhuma relação com isso. Então, por que eu estou falando disso? Porque todos nós somos brasileiros, temos uma identidade nacional, que é essa identidade criada pelo europeu, mas uma boa parte do nosso povo perdeu a sua identidade de origem, a sua identidade africana, a sua identidade do povo nativo da terra, e existem várias práticas contra a cidadania, contra o direito humano, porque a cidadania fala de direitos humanos, a partir do momento que o povo não pode expressar sua cultura, sua arte, sua religião, seu modo de pensar, isso é um cerceamento da cidadania. Então, de uma certa forma, esse povo também é marginalizado e perde a sua característica de cidadão, tá? Porque, olha só, a gente vai fazer uma definição sobre cidadão, a gente vê que essa definição, se a gente fizer essa reflexão que eu acabei de falar, vai de contra isso, né? Para a gente pensar se o índio é marginalizado, se o negro é marginalizado no Brasil. O cidadão, indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado. Estado é o país, tá? É isso, Estado a nível Estado de Direito, tá? Civis políticos de um Estado ou no desempenho de seus deveres para com este, é claro. Então, a gente já falou que é uma via de mão dupla, então tem que ser as duas coisas. Muitas vezes, na prática, a gente é muito cobrado 100% a fazer, a praticar o dever, mas o direito cerceado, tá? Então, cidadania é poder viver isso, né? É estar nesse grupo social, ter uma identidade, né? Eu sou cearense, nasci em Fortaleza, e sou administrador, e moro em São Paulo, e sou paulistano. Então, assim, identidade, o direito. Eu vou na igreja evangélica, mas eu curto rock, eu gosto de ouvir Nirvana, Francisco. Então, isso é uma identidade, né? E poder saber que eu posso ir na igreja e posso curtir Nirvana, e poder saber que é um direito meu, mas eu tenho que respeitar também. Eu não posso jogar lixo nas ruas, né? Se eu estou num transporte público, tem uma pessoa mais de idade ou em alguma condição de mobilidade, eu sou o primeiro a ceder meu lugar, né? Eu tenho que cumprir o meu dever como cidadão. Então, ser cidadão, praticar isso, praticar meus deveres e se apropriar dos meus direitos é ser cidadão, né? Estou em defesa do meu planeta, é ser cidadão. Tem várias questões. Essa questão eu falei que é latente. No nosso país, a questão da cidadania ela tem por vários motivos. Nós discutimos o tempo todo temas polêmicos também, né? E quando você passa na rua, por exemplo, né? Eu fui agora no mercado, agora há pouco, antes da aula, tinha um rapaz lá pedindo esmola, tá? Eu compro 2 bolachas. Eu não preciso comer 2 bolachas de uma vez só. Aí alguns podem pensar, não tem nada a ver com a vida dele, eu não sei o que está acontecendo, o que ele fez para chegar ali. Mas esse cidadão é isso, né? É olhar para o outro, ter uma responsabilidade e saber que é minha responsabilidade de fazer. Eu tenho que ter iniciativa, não precisa ver o que o outro vai pensar, deixar de fazer o que ele fez para estar ali.
Então eu tenho 2 bolachas, eu vou dar uma bolacha para ele comer, qual o problema? Eu posso, de repente, até dar as 2, porque na minha casa eu tenho que comer, e ele está ali. Então é se incomodar com o outro, isso é dever, isso é ser cidadão. Hoje, como eu falei, questões latentes do nosso país, entre várias, é, a gente discute a questão do meio ambiente. Então, é uma responsabilidade, sim, minha, é uma preocupação minha. Ser cidadão é se preocupar com isso também, né? As pessoas, por exemplo, às vezes falam, mas o cara mora num país, não tem nada a ver com o Brasil, ele está discutindo a questão da Amazônia. É um cidadão global, porque a Amazonas, as queimadas que acontecem lá, cientificamente, né, levantamento de dados mostra que vai prejudicar o mundo todo. Mexe no nível de chuva, no nível das águas, na temperatura do planeta, traz doenças, acaba com a fauna, com a flora, e existe uma cadeia alimentar. Então, assim, é uma degradação ambiental. Então, mas eu não sou ambientalista, eu não trabalho com isso, não é uma preocupação minha. Deveria ser uma preocupação. Isso é um comportamento cidadão. Aí eu tô na rua, mas tem gari, eu não tem nada a ver. Eu vou jogar apenas um papelzinho de bala de uma bala que eu chupei, eu jogo mesmo na rua. Só o meu papelzinho de bala não vai fazer diferença. Só o seu não, mas quantas pessoas jogam papel de bala na rua? Então, ter algumas consciências mínimas e agir do que é considerado certo, ético pela sociedade, é ser cidadão também, tá? Olha lá, ser cidadão é respeitar e participar das decisões da sociedade, para melhorar suas vidas e a de outras pessoas. Ser cidadão é nunca se esquecer das pessoas que mais necessitam. Eu falei agora. É, a gente, às vezes, tem encontrado, né, entre o grupo de alunos, por exemplo, bastante gente cidadão. Agora, remota a gente não fez muita coisa, mas é comum que presencial a gente faça várias ações sociais e os alunos, né, participam. Então, ações sociais, já recolhimento de alimentos para levar para asilos, é, um dia de visita a um orfanato, o dia das, aquela festa do Dia das Crianças que vocês fizeram na teoria, a gente já fez recolhimento de brinquedos, já levou para CCA, CJs da região aí. Então, isso é essa cidadã, se comportar com o sofrimento do outro. Eu estou bem, Francisco, nesse período todo de aula, eu fiquei em casa, estava trabalhando, tive meu salário, pude pagar minhas contas e me alimentar. Então, poderia estar muito bem só sendo aqui. Mas também nesse período, eu consegui cestas básicas para algumas pessoas, eu ajudei algumas pessoas lá no interior na questão da construção civil, porque eu sei fazer alguma coisa voluntariamente, né? Eu organizo um grupo de jovens na igreja, do meu ponto de vista, eu ensino o pessoal, os jovens lá a tocar violão. Então, é a minha consciência social. Eu estou fazendo algo, eu poderia ficar só vivendo a minha vida, mas essa é a minha consciência social. Então, isso também é ser cidadão, não é só absorver, só ter direito. Deveres e ter iniciativa. Às vezes você, né, não precisa estar escrito que você tem que doar uma cesta básica para alguém, mas você consegue, você tem alimento suficiente, você consegue fazer uma campanha, dá para você dar uma cesta básica para quem não tem nada para comer? Alguém pode fazer isso. Muita gente faz essas e outras ações. Já fizemos campanha das roupas com vocês mesmos, os alunos aí. Talvez não com essa sala, mas com outras. E o pessoal sempre é cidadão. Os alunos sempre é cidadão, tá? Então, a cidadania deve ser divulgada através de instituições de ensino e meios de comunicação para o bem-estar e desenvolvimento da nação. Então, a gente está fazendo isso. Isso também é, né, cidadania. Então, de um tempo para cá, cada vez mais, alguns componentes, alguns assuntos estão fazendo parte da educação, porque a intenção é a humanização, é humanizar, trazer esse olhar de cidadania, né? Talvez a ideia da educação é a construção de uma sociedade mais igual, e a ideia da educação é que através da cidadania a gente consegue isso, um sentindo a dor do outro, sabendo que eu tenho meus direitos e eu tenho que exigir meus direitos, sabendo que eu também tenho meus deveres e eu tenho que cumprir, né? E não é só viver essa vida de direitos e deveres, e aí a minha vida tá boa, tranquila, porque eu usufruo dos meus direitos, eu cumpro os meus deveres, então eu vou viver a minha vida. Eu não vou olhar para o outro que está precisando, tá? Eu vou estar no ônibus, vou fingir que está dormindo quando tiver uma senhora de idade. Eu não estou nem aí com ninguém, não. Ser cidadão também é se comportar, né, se preocupar com o outro quando você também está numa situação confortável, tá? Olha lá, né? Olha lá o que eu falei para vocês, né? A cidadania consiste desde o gesto de não jogar papel na rua, certo? Muita gente não faz isso, eu oriento meus filhos a não fazerem isso, né? Não pichar os muros, respeitar os sinais de placas, respeitar os mais velhos, assim como todas as outras pessoas. Não destruir telefones públicos, saber dizer obrigado, desculpe, por favor e bom dia quando necessário, até saber lidar com o abandono,
e a exclusão das pessoas necessitadas, o direito das crenças, né, das crianças carentes e outros grandes problemas que enfrentamos em nosso país. Então, cidadania consiste em ter esse olhar social, essa prática do que eu posso fazer, essa ação. Também não vou só me incomodar, meu coração vai ficar triste porque há sofrimento e não vou verificar que não posso fazer nada. Alguma coisa eu posso fazer. O que eu posso fazer hoje para ajudar uma pessoa? Né? Então, ser cidadão é ser ativo, é ser prático, é se apropriar desses conceitos e praticar. É, então, assim, faça isso porque você vai estar sendo cidadão. Você já faz, você está no caminho certo. Continue fazendo. Se incomode. Não seja só um espectador, né? Seja alguém ativo. Sempre dá para fazer algo, né? Pelo idoso, pelo deficiente, por quem está passando necessidade de fome financeira, por quem está precisando de uma palavra positiva para ter uma motivação, né? Então, olha lá, a revolta é o último dos direitos que deve um povo livre para garantir os interesses coletivos, mas é também o mais imperioso dos deveres impostos ao cidadão, tá? Então, também é ser livre, né? Então, quando a gente fala de revolta aqui, por exemplo, de que forma, professor, você pode falar que revolta é cidadania? Acontece e é um direito. Por exemplo, né, quando o cidadão se vê cesseado de algum dos seus direitos e aí ele sabe que tem aquele direito, está definido por lei, e ele sabe que tem o direito de brigar por aquilo. E a gente vê isso constantemente. Você já ouviu falar, por exemplo, da greve dos caminhoneiros, né? Então, quando houve a greve dos caminhoneiros, os caminhoneiros eles estavam praticando a cidadania, né? Com a revolta, tá? Com a revolta. Deve ser o último recurso pela orientação, né? De quando a gente fala de cidadania, a revolta deveria ser o último recurso, mas é um direito. Se o caminhoneiro se sentiu prejudicado, os fretes pagos para eles estavam baixos, estava super caro o preço dos pedágios, o combustível subindo sem parar, ele se sentiu prejudicado no seu direito e não tinha voz, eles foram para a rua, eles pararam, né, prejudicaram também, tiveram que mexer com a sociedade, mas eles estavam praticando cidadania. É o direito deles de exigir seu próprio direito. É um tipo de revolta, mas a cidadania também é isso, né? Um período atrás, não sei se alguém aqui se lembra, alguém se lembrar pode falar assim, professor, eu lembro, colocar um ok, é verdade, alguma coisa aqui no chat. Algum tempo atrás, por exemplo, os alunos do Centro Paula Souza, eles usaram do seu direito de cidadania, eles se revoltaram. Por quê? Existia uma formação na ITEC do Centro Paula Souza, que os alunos entravam às 8 horas da manhã e saíam às 5 da tarde, que é o curso integrado. E pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, a escola e o Estado tinham que oferecer almoço para esses alunos. Então, os alunos do Centro Paula Souza iniciaram uma revolta, um protesto, indo nas ruas, levantando cartazes, para que o Estado, né, na época era o governador Geraldo Alckmin, na época o secretário de Segurança era o atual ministro do Supremo Tribunal, que é o Alexandre, né, o Alexandre de Moraes. O povo foi à rua, os alunos foram à rua, usando o seu direito de cidadania de revolta, para protestar e pedir que fosse cumprido o que estava no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, de que houvesse almoço nas ETECs, porque é uma obrigação do Estado, tá lá. E aí, depois, praticando a cidadania, outras escolas particulares e outras escolas públicas começaram a aderir ao mesmo movimento. Então, foi um comportamento de empatia. O aluno da escola particular, ele não, né, necessariamente tinha que participar daquela briga porque eram alunos de escola pública brigando pelo direito de ter lá o almoço, já que eles estudavam o dia todo, que era o curso integrado. Hoje, inclusive, eles até quebraram isso. Eles criaram outro curso chamado MTech, que só é de 6 horas, porque aí em 6 horas eles não precisam dar o almoço. É por isso que tem os MTechs hoje, mas hoje antes o nome era integrado. E aí os alunos tiveram empatia das escolas particulares e de outras escolas que não eram da ITEC e foram protestar. Ocuparam o Centro Paula Souza, lá no centro, na Santa Efigênia. Inclusive a polícia foi até lá tirar o pessoal de lá. Não sei se vocês. Alguém aí se recorda dessa reportagem? Alguém se recorda desse tempo que teve o protesto dos alunos e ocuparam o Centro Paula Souza? Aquele protesto era aqui para que tivesse o almoço para os alunos que estudam integrado o dia todo. Estou ocupando aqui vocês pelo chat
para mim não ter a sensação que só eu estou falando sozinho, digam-me sim ou não. Alguém lembra disso? Que teve isso já faz um tempo já. Sim ou não? Sim ou não? Ninguém fala nada, tô falando sozinho. Será que o povo. Ah, tá. Depois eu coloco para vocês. Mas ouve isso daí. Eita, ninguém lembra. Depois eu coloco isso aqui para vocês. Mas teve isso daí. E aí, o que acontece? Aquilo ali naquele momento. Mas a greve dos caminhoneiros, vocês lembram? Que parou o país todo. A greve do caminhoneiro, vocês lembram? Que parou aí. 62% do que é transportado no Brasil é via rodovia, então parou. Em pouco tempo começou a acabar um monte de coisa. Então, beleza. Então, sabemos o que está falando. Mas tanto o caso do Centro Paulo Souza dos alunos das ETECs, quanto o caso dos caminhoneiros e qualquer outro tipo de greve que você imaginar, o protesto que tem, né, o pessoal do MST, Movimentos de Moradia, que ocupam terras que são terras inapropriadas para. Porque na Constituição Federal, no artigo 5º, ele diz que as terras que são improdutivas, elas devem ser voltadas para a reforma agrária, se é no campo, para as pessoas de pequenas propriedades de plantação, ou se é na cidade, para a reforma urbana. Por mais que se tenha uma visão negativa do pessoal do MST, o que eles fazem é o que está na lei. E é uma revolta, é uma briga pela cidadania quando você está dizendo eu não tenho onde morar, na Constituição, no artigo 5º da Constituição Federal está dizendo que eu tenho, como cidadão brasileiro, o direito a uma moradia, as terras são improdutivas, na legislação diz que as terras improdutivas devem ser voltadas para a reforma agrária urbana, então eu vou buscar o meu direito. É uma revolta. Deveria ser o último caminho. Mas praticar essa revolta, né, da ocupação, da greve, da briga por cumprimento dos direitos aos alunos, isso é um exemplo de revoltas e é exemplo de prática de cidadania. Praticar essa briga pelo seu direito é a prática da cidadania, tá? Qual que é o nosso foco quando a gente fala de cidadania? Gente, nem sempre... hoje a gente tem um mundo desigual e a gente tem um país bem desigual, né? Porque eu estava vendo que, por exemplo, acho que foi no... Minha filha até me mostrou, acho que foi no bairro de Itaí, me mostrou pela internet, estava tendo lá um rapper conhecido nas redes sociais mais de periferia, e o bairro de Itaim Paulista é um bairro periférico, e nesse período de pandemia, os caras fizeram uma coisa errada, que era uma festa. E aí a polícia já entrou chutando a porta, bateu em todo mundo e tal. A festa não pode acontecer, é errado, tem que haver um cerceamento do Estado pela lei, mas existe uma maneira de fazer isso. Também não é por isso que a polícia tem que entrar arrombando a porta e batendo em todo mundo. Vocês podem falar, até pode mesmo, é isso mesmo, professor. Mas aí eu vou falar o outro lado. Aí, ontem eu estava vendo uma reportagem na Zona Sul, que já é a terceira vez, ou quarta, que a polícia vai lá num barzinho da Avenida, eu acho que é na Avenida Paulista, de luxo, que só tem o pessoal granfino com muito dinheiro. A polícia lá chega lá, todo mundo aglomerado, tomando uísque, bebida, do mesmo jeito, só que é o pessoal rico. A polícia chega lá de boa, dá a notificação que não pode acontecer aquilo e sai. E o povo continua lá de boa. A polícia não entra chutando a porta, batendo em todo mundo, espancando todo mundo, né? Então, então será que o Estado é igual? Né? Os ônibus públicos que vocês pegam no Limoeiro aqui, se você for lá em Moema, eu já trabalhei em Moema há muito tempo atrás, eu pegava um ônibus público no bairro chamado Moema. Os ônibus públicos de Poema é a mesma condição dos ônibus do transporte público aqui, da região nossa que a gente mora, no extremo leste? Será? O atendimento nos hospitais públicos, que também tem em Moema, é o mesmo tipo de atendimento que a gente tem aqui. A organização das escolas públicas lá pro lado de Moema e tal, é a mesma coisa que tem aqui. Eu nem vou falar Morumbi, porque Morumbi a gente sabe que tem as partes das favelas também. Estou falando exclusivamente de Moema, porque em Moema eu não vi favela lá. Então, é o questionamento, é o pensamento sobre a cidadania, sobre a prática da cidadania, tá? E a nossa base é os direitos humanos. Se hoje é assim, se hoje a polícia não é igual com quem tem mais dinheiro com quem tem menos dinheiro, se hoje a saúde pública não é igual para quem tem mais dinheiro e menos dinheiro, se hoje a escola pública não é igual para quem tem mais dinheiro e menos dinheiro, já foi bem pior, tá? Já foi bem pior. Hoje estamos no céu. Não no céu Alto Alegre, mas no céu Expressão. Estamos melhor do que já foi algum dia.
Isso por quê? Porque hoje existe, né, um conjunto de direitos que é voltado para toda a humanidade, que aconteceu na década de 40, que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, uma coisa que nós temos que nos apropriar, todos nós, e faz parte da discussão dessa aula, está lá na base tecnológica, é saber pelo menos o mínimo dessa Declaração dos Direitos Humanos. A Declaração dos Direitos Humanos veio para tratar as pessoas como humanos, como seres humanos, de entender que todas as pessoas são iguais, né? De entender, pelo menos na teoria, e é bom ter essa base teórica, porque com essa base teórica já é difícil que isso se cumpra na prática, sem essa base teórica seria bem pior, né? Seria bem pior sem essa base teórica. Então, direitos humanos são direitos para todo mundo que é humano, para todas as pessoas do planeta estão igualitárias, equiparadas em direitos. Talvez a prática desses direitos, na prática, não seja igual, mas na teoria tem essa igualdade. Então, direitos humanos, entre outras coisas, diz: todos nascemos livres e somos iguais em dignidades e direitos. Tá? Todos nascemos livres e somos iguais em dignidade e direito. Todos temos direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal e social. Quando você está desempregado, está passando dificuldade financeira na tua casa sem alimento, não tem dinheiro para comprar remédio, às vezes nem para pagar água e luz, você não está tendo segurança social. Todos temos direito ao trabalho digno e bem remunerado. Isso é uma piada? Desculpa, era para ser assim, né? Mas nem sempre acontece. Acontece isso. Será que isso aqui é a nossa base para a gente dizer: será que eu estou sendo cidadão? Será que eu estou usufruindo da minha cidadania? Todos temos direito ao descanso, ao lazer e às férias. Bom, todos temos direito à saúde e assistência médica hospitalar. Todos temos direito à instrução, à escola, à arte e à cultura. Todos temos direito ao amparo social na infância e na velhice. Bom, minha mãe fez 62 anos, trabalhou a vida toda. A vida toda, minha mãe trabalha desde 14 anos. Com 14 anos, minha mãe fez o Senai lá em Fortaleza e começou a trabalhar com costura. Minha mãe trabalha na carteira dela desde quando ela era aprendiz, desde 14 anos. E minha mãe, não sei o que aconteceu, só tem apenas 36 meses de depósito de INSS no seu saldo. Minha mãe não pode se aposentar. Nem agora, por tempo de contribuição, e nem depois por idade. Todos temos o direito ao amparo social na infância e na velhice. Então, esses questionamentos, é claro que sempre vou fazer, né? Temos que fazer esse questionamento. Eu faço esse questionamento. Usufruímos, enquanto cidadãos brasileiros, da nossa cidadania? Será que existe? O país nos dá condição para que todas as crianças tenham uma proteção na sua infância e todas as pessoas que chegam a certa idade tenham uma proteção do Estado e da sociedade? O que você me diz? Bom, antes de você responder, a minha mãe também tinha um cartão chamado cartão do idoso, que dava direito a ela, quando ela tinha necessidade de algum local, no médico, no mercado, não sei, de ela pegar o transporte público. E foi uma das primeiras ações quando o prefeito, no caso da cidade de São Paulo, Bruno Covas, ganhou a reeleição, foi cessear o direito do idoso ao transporte público. Então, isso me parece estranho quando a gente lê, está no direitos universais humanos, todos temos direito ao amparo social na infância e na velhice. Na verdade, direitos humanos, nesse ponto de vista, sim, parece uma grande piada do ponto de vista que não é cumprido. E quem tem o poder, quem pratica a existência da miséria do Brasil, não quer os direitos humanos. Sempre está criticando, associando sempre os direitos humanos como se os direitos humanos defendessem bandidos ou apenas bandidos e deixasse o cidadão comum. Os direitos humanos não tem nada a ver com isso. Os direitos humanos é o direito que nós temos. Agora, a prática do Estado com seus instrumentos para que aconteçam os direitos humanos é o Estado que faz com que a coisa seja dessa forma. O direito humano ele deve existir. As pessoas devem ter direito a um amparo na sua infância, na sua velhice. As pessoas devem ter direito à escola e à arte e cultura. As pessoas devem ter direito a descanso, assistência médica, às férias. As pessoas devem ter direito a um trabalho digno e bem remunerado. As pessoas devem ter direito à vida, à segurança pessoal e social. As pessoas têm que ter direito de ser livres, serem iguais em dignidades de direitos. E direitos humanos não vejo nada de errado com os direitos humanos. Agora, o Estado e a prática e para quem usufrui ou não dos direitos humanos,
Isso sim, essa instrumentalização e essa prática dos direitos humanos, isso sim tem que mudar. Se com os direitos humanos, que são esses direitos que falam que todos nós temos, as coisas já não acontecem, e se isso não tiver escrito em nenhum lugar? Eu, Francisco, meu ponto de vista pessoal, acredito que ia ser pior. Tá? Olha lá, todos temos direito à organização popular, ou seja, quando você faz junto em pessoa e faz protesto, é um direito seu, sindical e política. Todos temos direito de eleger e ser eleitos às funções de governo, e de tirar os governantes atuais também temos direito, tá bom? Só uma dica para nós aqui. Todos temos direito à informação verdadeira e correta. Olha aí, será que a mídia faz isso com nós e o governo também? Todos temos direito de ir e vir, mudar de cidade, de estado ou país. Eu vou parar Sariguama amanhã. Todos temos direito de não sofrer nenhum tipo de discriminação. Tá difícil, hein, gente? Nesse país aqui, a pessoa sofre discriminação por ser negro, por ser nordestino, por ser mulher, por ser gay, né? Por ser qualquer coisa, as pessoas sofrem discriminação. Então, tá, será que os direitos humanos cumprem-se aqui no país? Ninguém pode ser linchado, apesar que os caras lincharam um cara ali que estava tentando roubar uma velhinha e, né, sei lá, vamos lá. Todos somos iguais perante a lei. Ninguém pode ser arbitrariamente preso ou privado do direito de defesa, mas acontece. Teria que ter todo um processo complexo para ser preso, né? Tinha um rapaz negro aqui na Fazenda da Juta, vindo do seu trabalho de pedreiro, a polícia parou ele, falou que confundiu ele com um criminoso, era muito semelhante, segundo a polícia, ele levou ele para uma delegacia chamada 69, ele ficou preso um dia e meio lá, chegou a testemunha e falou que não era ele mesmo, né? O cara já estava chegando preso junto ali, quase que com a testemunha. Então, isso é um caso real. O nome do rapaz é Wagner, né? Então, ninguém pode ser arbitrariamente preso ou privado do direito de defesa. Será que isso acontece? Lembrando que eu estou falando de cidadania, um conjunto de direitos e deveres, e está relacionado à ética, porque a ética, quando a polícia prende alguém arbitrariamente, ela não está sendo ética. Toda pessoa é inocente até que a justiça, baseada na lei, prove o contrário. Isso não acontece. Não acontece muitas vezes, tá? No país. Todos temos liberdade de pensar e de nos manifestar, de nos reunir e de crer. Mas quando alguém fala que é do candomblé, da Umbanda ou espírita, né, no Brasil, ou é ateu, só para dar um exemplo, né, ou que alguém, sei lá, de repente o cara é homem e gosta de homem, sei lá, ou é mulher gosta de mulher, entre outras coisas, nem todos respeitam a liberdade de todos, né, a maneira de pensar. Então isso é para a gente também refletir se eu estou sendo cidadão ou não também, se eu estou usufruindo da minha cidadania e praticando. Todos temos direito ao amor e aos frutos do amor. Bom, eu tenho 6 filhos já, né? Todos temos o dever de respeitar e proteger os direitos da comunidade, tá? Então não tem nada a ver, porque a minha vida tá boa, porque eu estou ganhando, estou trabalhando, estou comendo, estou pagando minhas contas. Mas tem pessoas na minha comunidade que não tá. Então eu sim fiz uma campanha do alimento. Eu sim fiz uma campanha do, da, né, da vestimenta, né? Não só eu, mas eu em conjunto com outras pessoas. Meus alunos fizeram comigo. Aqui na comunidade outras pessoas fazem. Por quê? Porque isso é ser cidadão. Todos temos dever, olha só, cidadania, de respeitar e proteger os direitos da comunidade. Todos temos o dever de lutar pela conquista e ampliação desses direitos. Então, quando você está passando numa esquina, se tem uma esquina na tua rua, numa calçada, e alguém está jogando lixo lá, se a gente vê alguém jogar lixo e você fala pro cara, não, joga lixo aí não, meu. Pô, tem coleta seletiva, ou então é entulho, recolhe isso no saco e leva no ecoponto. Você está sendo cidadão. Todos temos o dever de lutar, todos temos o dever de respeitar e proteger os direitos da comunidade, né? Todos temos o dever de lutar pela conquista e ampliação desses direitos. Então, isso daí, o documento básico aqui da cidadania é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma base para a cidadania. Tá? É o ponto de partida. E ele tem que se cumprir. Ser cidadão é poder usufruir disso plenamente. Tá certo? Cidadania. Tá? Olha lá. E aí, para fechar, ser cidadão, lembrando que nós também temos obrigações,
né? Um conjunto de ser cidadão, ou ter a cidadania, ou usufruir da cidadania, usufruir dos teus direitos e praticar os seus deveres, né? E ir além, ter iniciativa e se importar com o outro, com o próximo, com as condições que estão acontecendo no teu bairro, comunidade, né? País, né? O que eu posso fazer de bom hoje para alguém, né? O que é fazer algo de bom hoje para alguém, né? Então isso é ser cidadão. Então olha lá, temos todos os direitos a amar, né? Educação, saúde, segurança, família e diversão. Passa aí por essas palavras aí. Tá tudo ok com você? Você está tendo todo esse direito e está usufruindo? Então você é um cidadão pleno. Você está usufruindo da sua cidadania plena. Tá faltando alguma coisa dessa na tua vida? A sua cidadania não está plena ainda. E deveria ser, porque você é um sujeito do mundo. Tá no estatuto, tá, desculpa, tá na Declaração dos Direitos Universais Humanos. Beleza? Então, cidadania. Opa, antes de falar de outro tópico aqui, vou tirar rapidinho aqui, deixa eu gravar aqui. Ai, como isso trava. Esse computador aqui não é cidadão comigo. Deixa eu parar aqui. Eu não sei se eu gosto desse tema, para mim é muito